Oi, galera, boa tarde. Eu sou a Tatiana, estudante de Engenharia Ambiental da UTF-PR, e dando prosseguimento ao nosso projeto, eu vim aqui falar sobre a parte de Ancestralidade Negra 2, que aí a gente entra na questão de boneca. Então, a boneca que mais para frente eu vou ensinar para vocês é a boneca Bayomi, que representa a resistência das mulheres negras em navios negreiros. Mas resistência não é só relacionada à boneca Bayomi. A gente tem muitas coisas e um dos documentários que eu vim contar aqui para vocês é do Parece Comigo, que ganhou alguns prêmios. É um curta, na verdade, né, Maquena? É um curta que fala da questão de meninas negras que não têm bonecas negras. E uma das participantes desse documentário foi a Lúcia Maquena, que está aqui para contar a gente a questão dela fazer boneca, como que foi o processo. Maquena, se vocês pudessem se apresentar, tem muita gente que não a conhece, tá? Fique à vontade. Bom, eu agradeço primeiro o convite da Tatiana. Eu acho que é importante a gente estar colocando a nossa história para todo mundo conhecer, principalmente quando parte de nós mesmas falando, né? Então, nós falando sobre nós, porque durante muito tempo eram terceiros que falavam e vinha do jeito que eles queriam. E hoje a gente conquistou, né, o direito de poder falar a partir da nossa vivência, e isso é extremamente importante. Então, eu fico muito feliz quando me convidam para falar numa faculdade, numa escola, para educadores, enfim. Eu acho extremamente importante. Então, eu sou pedagoga também, né? Eu tenho uma formação em pedagogia. Atualmente, eu estou lecionando num curso de pedagogia, né, da faculdade FEDUC, Faculdade do Educador. É uma faculdade pequena, mas que tem grandes propostas, né, que é de formar professores para atuar na rede pública. Então, o nosso foco é pensar como que esse educador vai estar lá dentro da sala de aula, né? E é muito legal porque são pessoas da periferia, são militantes, artistas, sabe? É um grupo muito bacana de pessoas que a gente acredita que vai ajudar muito no processo da educação, sabe? Assim que eles entrarem na escola, terminarem o curso e entrar na escola. Além de pedagoga, eu também tenho uma microempresa, né? Uma MEI, né? Que é das bonecas Maquena, né? Da minha bonequinha aqui, que, na verdade, eu faço as bonecas Maquena há mais de 20 anos, né? É um propósito que, sei lá, surgiu na minha vida. Eu nunca tinha pensado em fazer bonecas, mas eu sempre fui uma pessoa que busquei a minha identidade, pensei em passar isso para minhas filhas. Quando eu lecionava, tentava trazer isso para as crianças. E aí, um belo dia, estava andando no hipermercado, aí eu vejo uma uma espécie de uma popular, uma livraria, uma coisa assim, que estava vendendo uma revista com uma boneca negra na capa. Na hora que eu vi, pela questão da identidade, né, da gente poder se ver e tal, e há 20 anos atrás era muito mais difícil, hoje, por conta da nossa luta, está sendo um pouco melhor, mas tem muito ainda, né, para melhorar. Mas eu comprei a revista no impulso. No impulso. Quando eu cheguei em casa, que eu fui olhar com calma, eu vi que era uma revista que ensinava a fazer bonecas. E a partir do momento que eu abri, assim, é como se fosse um pozinho de pim-pim-pim, sabe? Porque eu falei, gente, eu tenho que fazer bonecas negras. É como se fosse um chamado dos meus ancestrais, sabe? Como se eles falassem assim, Lúcia, olha que eu já tinha 40 anos, a gente tinha 15, 20, não. Lúcia, você vai continuar esse processo da luta a partir das bonecas, porque assim, dentro da militância existem várias vertentes, as pessoas têm várias formas de fortalecer essa luta. Você não precisa estar lá na linha dura, você não precisa estar. Você pode estar em qualquer lugar. Então, eu sempre falo que eu atuo na luta antirracista a partir das bonecas, enquanto educadora, né? E aí eu comecei a fazer as bonecas, tal, mas muito pensando naquela boneca que eu vi, né? Só que a partir do momento que eu comecei a participar dos eventos dos movimentos sociais, o movimento do movimento negro, das mulheres negras, da juventude negra, eu comecei a perceber que as minhas bonecas, apesar de elas terem a pele, né, o tecido marrom, elas não estavam contando muito a história, né? Elas estavam sendo apenas bonecas de pano feita com tecido marrom. Por quê? A boca dela era um U, era outra coisa,
o cabelo para baixo, tudo que a gente luta contra, né? Então, o que acontece? Com o passar do tempo, com o conhecimento que eu fui travando nesses eventos, que eu estava ali muitas vezes como uma expositora, mas enquanto educadora a gente não perde essa coisa assim, de ouvir, de prestar atenção, de refletir, de conhecer, de ler, de pesquisar e tal. E trocando muita conversa com esse pessoal, eu comecei, não, eles nem falaram nada, na verdade, né? Para não dizer que eles não falaram nada, eles me questionaram, muito legal, porque eles falavam assim, qual o nome da boneca? Eu falava Maquena. Mas por que você colocou Maquena? Ah, porque eu procurei com as minhas filhas um nome africano, e aí a gente colocou. Até na época eu nem tinha tanto domínio, não que eu domine bem a internet, mas na época eu tinha pouquíssimo domínio, então eu lembro que eu tinha dificuldade de achar o link, nem entendia essas coisas. Então, às vezes aparecia, eu achava. Aí um dia eu estava lá com as minhas filhas, a gente foi olhando. Quando chegou no nome Maquena, a gente ficou super feliz, não sei o que aconteceu. E a gente gostou muito desse nome. E aí ficou Bonecas Maquena. Aí, participando desses eventos da Juventude Negra, das mulheres negras e tal, e aí eles me questionando, mas Maquena, esse nome é a origem de qual país? Né? Porque a gente tem muito essa coisa de, assim, a África é um país, né? As pessoas falam África e pensam que é um país, sendo que são 56 países, com etnias e povos diferentíssimos, né? Você pensa em África, você não está pensando em uma unidade, né, de pessoas, todo mundo com a mesma cara, muito pelo contrário. É uma diversidade dentro da diversidade, né? Muita riqueza. Então, aí eles me questionaram, eu fui buscar. Então, eu achei o nome Maquena, ele é mais comum, né, no Quênia, no país Quênia, e dentro da etnia Kikui. A etnia Kikui foi a etnia que colocou os americanos para correr numa época que eles estavam pressionando para dominar o Quênia e usar a sua matéria-prima, né? Mexer no solo, essas coisas que eles fazem até hoje, né? Pensando no celular, pensando que fica aí explorando o solo loucamente. E eles tinham uma coisa lá também com o Quênia. E o grupo Kikui, né, que é o povo Kikui, foi o que batalhou, porque eles tinham muito forte essa questão da resistência, de mexer no solo, porque a cultura africana ela tem um outro olhar, né, um outro olhar sobre tudo. Então, para eles ficar abrindo solo, estragando, para você tirar um minério, você tirar alguma coisa de lá e depois, sabe, sem respeito, não ia dar. Então, eles lutaram muito e, por conta dessa luta, eles acabaram virando um alvo dos Estados Unidos, né? Então, eles sofreram muita perseguição e tudo mais. Mas o nome Maquena vem dessa história. Agora, eu só sei falar tudo isso para vocês porque eu fui provocada, né, para isso, né? Porque eu não tinha como vender a boneca Maquena e não ter mais nada para falar, né? E a gente, como educador, é legal você ampliar. Então, quando eu estou num stand vendendo uma boneca, a gente também já está indo junto, assim, a cultura negra, que, aliás, pensando em artesanato, na verdade, a questão do artesanato está muito ligado a uma história, né? E a população negra hoje, assim, principalmente, eles têm tudo que eles fazem. Pode fazer um colar, pode fazer uma roupa, pode fazer boneca. Tudo tem uma história, tem um porquê e traz muita cultura junto, né? É muito mais do que você pensar naquela roupa verde ou azul. Ele traz uma cultura, né? E aí eu aprendi muito nos movimentos sociais, muito. E passando um tempo, eles me começaram a perguntar por que eu não ministrava oficinas, né? Oficinas para os professores, porque a Lei 10.639 é uma lei que saiu em 2003 que reza que você tem que trabalhar a história cultural brasileira nas escolas. É uma lei que está para 18 anos e a gente ainda tem muita dificuldade de encontrar as escolas sabendo aplicar, porque isso está muito ligado à política, tá, gente? A política. Quando essa lei foi sancionada, em 2003, num governo de esquerda, um governo popular de esquerda, que ouve as pessoas, foi feita toda uma estrutura em Brasília e nos estados para que essa lei, de fato, funcionasse, porque não basta ser lei, ela tem que funcionar, ela tem que
sair do papel e para a prática, né? Mas a gente passou por diversas situações, né? Que se a gente for entrar em discussão aqui, a gente não vai sair dessa conversa hoje, mas teve golpe, teve tudo, e nesse momento quem acaba tomando o poder, né, vamos dizer assim, forçando essa tomada de poder, não está muito preocupado em saber se as crianças vão aprender história e cultura afro na escola. Isso para eles é nada. Gênero, né, gente? Entre outras coisas, diversidade de gênero, essas coisas. Porque isso aí são coisas que fortalecem a pessoa, né? Você conhecer sua história, você se torna uma pessoa mais blindada, mais fortalecida, menos dominada, né? E quando você não conhece, você acaba sendo, sabe, sendo feito muito mais fácil, assim, sendo conduzido muito mais fácil pelo poder, pelo sistema. Sistema, quando a gente fala sistema, são as grandes indústrias, a mídia, o agronegócio, as grandes como chama? Hipermercados, né? Que são as pessoas, os ruralistas, que são essas pessoas que estão no poder, né? Que ficam lá articulando, manipulando para eles continuarem no seu status quo, que é lá na pontinha da pirâmide, e a base, né? Enriquecer cada vez mais, cada vez mais. Então, eles não vão jamais fortalecer ações como essa, né? De você ter história e cultura brasileira na escola, de você trabalhar a diversidade de gênero na escola, porque o que eles querem é nos fragilizar, né? Porque quanto mais você fragiliza, mais você consegue dominar. Então, a lei tem 18 anos e até hoje a gente ainda está lutando. Eu, apesar do Covid, né, eu tenho feito algumas falas em escolas e tal, e conversado com muitas pessoas, e ainda tá, quem pegou, é assim, tá bem assim, quem pegou, pegou, quem não pegou, gente, entendeu? Tá abandonado. Mesmo na Prefeitura de São Paulo, que existia um projeto muito forte, sabe? Que a gente dava formação para não só para o educador, porque o educador ele precisa de toda uma rede de apoio, né? Então, a gente dava para diretores, para gestores, para coordenadores. Tudo isso parou também quando entra um governo que não está muito preocupado com isso. Então, a gente vive de política. Não adianta falar assim, eu não quero saber de política. Gente, não tem como não saber, porque a nossa vida é conduzida pela política, né? E aí, o que acontece? Conforme eu fui aprendendo, eu fui repensando as minhas bonecas, e repensando o fazer dessas bonecas. Então, por exemplo, a boca dela é uma boca que já tem já mostra mais os lábios, não é aquele U, né? Normalmente boneca de pano tem um U aqui, né? Que sinaliza a boca. Hã? Eu não estou te ouvindo. Coloca um pouquinho a boneca para. Tá. Sim. Normalmente a boneca as bonecas de pano têm um U, né? E essa daqui Uhum. não, ela tem lábios, né? E como eu não faço as bonecas iguais, tem umas que têm lábios mais grossos, outras menos grossos. Por quê? Porque a nossa população também não é igual. Tá? Uma pessoa que nasce, por exemplo, próximo ao Egito ou no Egito, a tonalidade de pele dele escura é outra de quem nasce no Congo, quem nasce na África do Sul. Então, os lábios têm outro formato, assim, se é mais grosso, mais fino, porque se a gente for pensar no processo de evolução do ser humano, né, do Homo sapiens, que iniciou no continente africano, ele foi se adaptando ao meio. O continente africano ele é enorme, é o segundo continente maior do planeta. Então, não tinha condições das pessoas terem a mesma característica no continente todo. Por isso que muitas vezes, quando as pessoas tinham mania, ainda tem um pouquinho, né? De quando vê uma pessoa negra, mas que não tenha o nariz tão assim como o meu, né, mais largo, que não tenha os lábios tão grossos, eles costumam dizer: você é negro com feições de branco. Não, gente, não tem essa, não. Para com isso, tá? Porque se você, como eu falei, vai lá para o Egito, vai lá para Marrocos, já a característica é outra. E ele continua sendo africano, até porque o Egito está, de verdade, no continente africano. Então, as minhas bonecas elas não são iguais. Vocês vão ver as bonecas com formatos de bocas diferentes. O cabelo, eu faço sempre questão de ter uma impressão de que é um cabelo crespo, tá?
um cabelo que vai para cima, um cabelo leve, porque aí a gente já tem outras coisas para dizer, né? Então, por exemplo, no continente africano, né? Isso falando de 20 milhões de anos atrás, é tempo, né, gente? Muito mais até. Quando né, o hominídeo ele sai da floresta e vai para as savanas, e aí ele deixa de ser de andar, né, de quatro e tal, e começa e se torna ereto, muitas coisas acontecem no seu organismo, ele muda totalmente. E aí o que acontece? Ai, agora eu me perdi aqui, gente, porque eu falo tanta coisa. É, eu ia falar isso porque. Deixa eu voltar aqui, peraí. Pensando nessa questão da diversidade, né, de que eles são diferentes e que eles vão se adaptando às condições. E aí já lembrei, ia falar do cabelo. O continente africano, em boa parte dele, é muito quente. É que as pessoas acham que o continente africano é quente o ano inteiro, no continente todo, mas não. Na África do Sul, dependendo do mês que você vai, é inverno, casaco, touca, tudo tem direito, viu, gente? Então, o que acontece? Mas, de uma certa forma, um continente quente, né? Então, o que acontece? As pessoas acabam tendo, pensando há milhões de anos atrás, para se proteger do sol, né? Então, o organismo foi se adaptando. Então, o que ele fez? Ele criou mais melanina para essas pessoas, para ter a pele escura para proteção, né? E o cabelo, ele não podia ser um cabelo escorrido, caindo, porque ele não ia ajudar em nada, porque o nosso corpo ele é uma máquina. Ele funciona assim, sabe? Ele é muito bem organizado, tá? Agora que eu estou estudando astronomia, astrofísica um pouco, eu nem falo que é uma obra de Deus, né? Eu digo que a ciência vai dizer isso. Então, o nosso corpo, ele é muito bem organizado, né? Então, porque uma coisa tá ligada na outra, uma coisa ligada... Ninguém tem cílios à toa, ninguém tem as duas entradas à toa, ninguém tem, entendeu? Tá tudo uma coisa, é uma máquina para andar com perfeição, digamos assim. E aí, o que acontece? O cabelo, ele é para nos proteger, tá? Ele é para nos proteger do sol, proteger os africanos do sol. Então, ele não podia ser fino, né? Ele não podia cair, né? Então, ele tinha que ser um cabelo que cobrisse a cabeça, que desse uma sustentação para que o nosso cérebro, né, embora protegido pelo crânio, mas ele não se desfalecesse. Então, assim, ele veio como proteção. E como ele veio enrolado aí, se vocês forem pesquisar, o enrolado do cabelo crespo, ele vem antes até do couro cabeludo, tá? E aí ele vai fazendo esse formato. Esse formato faz com que ele seja muito leve. E a gente tem o que aqui nesse planeta que a gente não sai voando por aí? Gravidade. E como ele é muito leve, a gravidade faz o quê com ele? Ó, faz ele subir. Então, o que faz o cabelo crespo? Tá subindo, tá para o alto, é a gravidade, gente. Pura gravidade. Agora, lógico que é o mesmo africano que sai do continente e vai para a Europa, né? Lógico, né? Estou falando que não sou antropóloga, estou falando meio, né? Tudo isso em milhões de anos e tal coisa. Lá no continente, já frio, extremamente frio, né? Que a Europa já foi muito mais fria. E eles tinham que se proteger. Então, para se proteger, eles tinham bastante pelo, né? Mais os neandertais e tal, tinha bastante pelo. E o cabelo, a proteção do cabelo não dá para ser para cima, porque para proteger ele tinha que cair, tinha que ser pesado, para a gravidade não subir com ele e para ele fazer a função dele, que é cobrir a orelha, cobrir aqui atrás, cobrir, entendeu? Então, o cabelo liso, falando de uma maneira muito simplista, ele é um cabelo pesado, tanto é que quem já alisou o cabelo, eu já fiz de tudo no meu cabelo, quem já alisou o cabelo tal, muitas vezes a pessoa que fez o alisamento falou, a gente vai alisar o cabelo para ele ficar pesado e cair, tá? Porque o nosso cabelo é leve, tá? Então, eu achei assim, como eu fazia muitas minhas bonecas de Maria Chiquinha, então aquele cabelo para baixo tal, e a gente começa a lembrar que durante muitos anos nosso cabelo, até hoje, né, gente, infelizmente o racismo estrutural está aí ainda. Então, durante muitos anos, muitas décadas, o nosso cabelo as pessoas viam ele como um cabelo feio,
a gente acabou fazendo mil coisas no cabelo e não assumindo a sua verdadeira identidade. E aí eu pensei, se eu continuar fazendo minhas bonecas com o cabelo amarradinho para baixo, duas tiquinhas, duas trancinhas, eu não vou estar passando a mensagem que eu quero para essas meninas, que a gente vai falar agora um pouco de autoestima, né? Então, o que acontece? Eu faço sempre o cabelo nesse pensamento de um cabelo crespo, de um cabelo dredado, de um cabelo que vai subir, né? Que vai estar, porque muitas vezes as nossas crianças, e eu já vi cenas e mais cenas, de crianças, de jovens, pré-adolescentes, que vão para a escola e toda hora molha o cabelo, né? Uma coisa de molhar o cabelo, prender, molhar o cabelo, prender, molhar o cabelo, porque o cabelo secou, ele já fica leve, já sobe, né? Então, e isso mexe muito com a autoestima, principalmente das meninas, porque os meninos também têm um outro problema, mas o que eles fazem? Eles raspam, né? Eles raspam, acabou, entre aspas, né? Mas as meninas não têm como raspar. Então, o que, que elas, muitas vezes a mãe, que às vezes não tem toda essa formação, ela faz o que? Ela prende esse cabelo, né? E aí, para evitar que a criança seja considerada que está mal cuidada e que ela seja respeitada. Mas a gente tem uma questão muito importante aí, gente. A pessoa negra, por mais que ela queira, entendeu? Alisar o cabelo, pensando nisso, sabe? Não adianta, porque olhou para nós, já sabe que é negra. Já sabe que é negra. A gente não tem como fugir disso, gente. Então, o melhor é a gente o quê? Aceitar a nossa história, mas aceitar, assim, para nós. Hoje esse aceitar, eu ando meio assim, sabe? Então, assim, aceitar para nós. Eu quero estar bem comigo mesma. Porque se a sociedade não estiver gostando de mim, é um problema da sociedade. O meu problema está resolvido. Porque eu gosto de mim, eu gosto da minha pele, eu gosto do meu nariz, eu gosto da minha boca, amo meu cabelo. Aí vocês vão falar, amo cabelo, mas até cabelo loiro. Gente, hello. A minha referência, tá? Ela vem das Ilhas de Salomão. Nas Ilhas de Salomão, Ilha de Salomão, que é na América Central, lá para cima, 30% das crianças nascem com cabelo claro. Lá só tem negros, tá? E 30% nascem com cabelo claro, tipo loiro, tá? E aí eles ficam, alguns acabam ficando com cabelo claro, igual algumas crianças brancas, que quando elas nascem com cabelo loiro, depois vai escurecendo. Então, lá 30% nasce com cabelo claro. Algumas perpetuam, algumas aí depois vai escurecendo, mas ele nasce loiro. E fica, ó, não é um mês, não. Ó, anos. Elas crescem e o cabelo tá claro, tá? A minha referência foi essa. A minha referência não foi Xuxa, a minha referência não foi Eliana, a minha referência não foi... Não. A minha referência foram essas crianças, que eu até sugiro que vocês busquem, porque é muito importante saber sobre isso. Então, a identidade do negro ela é muito forte e pouco a gente conhece. Então, eu tento trazer isso nas minhas bonecas, tento trazer toda essa pesquisa, toda essa história nas bonecas, né? Então, assim, eu acho que mais ou menos... Outra coisa que eu acho interessante, que eu costumo fazer também, é trabalhar sempre que possível, não trabalho tanto, porque eu sou uma pequena empresária, e depois do Covid, então, eu virei célula, né? Com tecidos africanos, né? Porque os tecidos africanos também têm muita história para contar. A região, se veio de Senegal, se veio de Angola, se veio, entendeu? Tem muita coisa para contar. E normalmente elas vão estar de turbante, mas nem sempre, porque não é, viu, gente, outra coisa, assim, para tirar um pouco aquilo de tudo igual, não é no continente inteiro que as mulheres usam turbante. Depende muito da etnia, da região. O turbante lá, aqui a gente usa, né? Amarrou, tchau, tô linda. Mas lá não, tá? Nas regiões onde as pessoas de fato usam turbantes, eles têm vários significados, tá? Dependendo do jeito que a pessoa amarra, a pessoa é solteira, a pessoa é casada, a pessoa é de uma classe social X ou é de uma classe social Y. Tem todo um contexto aí que dá para trabalhar muito, 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 muito. E sempre pensando, não é o continente todo que usa, tá? Porque tem etnias, tem povos que têm o cabelo extremamente curto, não cresce, e eles não usam turbantes, tá? Porque lá na região onde eles usam, onde eles vivem,
tem problema. No Egito, por exemplo, eles usam muito turbantes, né? Vários tipos de turbantes, porque lá tem a questão de muitos anos para cá da seca e tal, e do muito sol, eles usam para proteger. Então, assim, outras etnias usam turbantes? Sim, gente, outras etnias usam sim turbantes. Vai depender muito, muito da região que eles estão, muito da história deles. Mas, já vou até tocar no assunto, né, de apropriação cultural. Teve uma época aí que deu uma ferventada nessa história, e aí as pessoas falavam, ai, mas é outros países, gente, a gente sabe que outras culturas usam, a gente sabe, calma, né? A questão não é essa, a questão é que todas as culturas usavam, ninguém falava nada. Quando nós, mulheres negras, usávamos o turbante, a gente era denominada de várias coisas que não são positivas. Chamavam a gente no sentido pejorativo, de macumbeira, tá? Que aí, quando a pessoa fala você é macumbeira num jeito pejorativo, ela está querendo te ofender pela sua religião, caso você tenha, né? E lembrando que só quem pode chamar de macumbeira é quem é macumbeiro. Quem né? é isso mesmo. Até porque a macumba é um instrumento musical, tem todo um contexto. Então, assim, você tem que respeitar a diversidade religiosa, que é uma coisa que as pessoas não dão conta ainda disso. Tá? Então, são várias questões para se dizer. Então, assim, quando o pessoal, acho que faz uns 2 ou 3 anos que teve aquela confusão toda, porque a moça no metrô puxaram o turbante dela, que até hoje a gente não viu, nós não vimos um vídeo. Qualquer coisa que acontece no metrô, você tem 30 mil vídeos para assistir que alguém gravou. Aquele lá, sei. Mas, enfim, quando houve essa denúncia, as pessoas, nossa, começaram a pesquisar por nós, achando que a gente não sabe. Eles sempre acham, sempre ficam em dúvida, né, com a nossa fala. Nossa fala é uma fala uma fala de dúvida. Ah, eu vou pesquisar porque acho que ela não está muito certa, né? Mas a gente discutiu por conta disso, por conta assim, por que quando é uma pessoa não negra, ela usa turbante, ela é uma pessoa descolada, só pode ter aprendido em Londres, e não sei o quê, viajada, não sei o quê. Quando é uma mulher negra, ou eles pensam que ela é uma pessoa menos, sei lá, favorecida, ou eles acham que ela é uma pessoa do mal, ou eles, entendeu? Foi por isso que a gente brigou por conta da apropriação cultural. Tá? Mas a gente sabe, gente, na Índia, por exemplo, entendeu? Gente, calma, né? A gente sabe tudo que a gente pesquisa, mas quando a gente coloca a boca no trombone, é porque quando chega na nossa vez, aí o barril quebra. Então, assim, eu tenho algumas bonecas que usam turbantes, dessa forma que eu estou falando, a brasileirada. Eu ainda não estou nesse nível de dizer assim, esse modelo é porque ela é solteira, esse modelo é porque ela é casada, ainda não, porque eu preciso pesquisar mais que a África, gente. Nossa, é um continente que vai estudar 1000 anos, né? E ainda você vai aprender. Ainda vai ter muito que aprender. Mas eu uso de um jeito brasileiro, estilosa para sair ou para, entendeu? Para se sentir bem. Mas no continente africano existem essas diferenciações aí, que vale uma pesquisa e tal, aprofundar isso. A questão dos tecidos e tal. Se eu não uso tecido africano, eu também gosto de usar muito chita, porque a chita é um tecido que é um tecido que não é brasileiro, não é uma criação brasileira, os europeus acabam trazendo e tal, mas nós, aí pode dizer, até nos apropriamos, né, desse porquê. A gente, se não tinha salário enquanto escravizado, se recebia alguma coisa enquanto ex-escravizado, era muito pouco, mal dava para sobreviver. Então, as condições exigiam que a gente, para fazer as roupas, exigia que o tecido fosse muito barato. Ainda mais o Brasil, que tinha uma mania de Europa. Agora mudou, né? Saiu da Europa, foi para os Estados Unidos. Mas tinha uma mania de Europa, de querer usar aquelas roupas que vieram da Europa, aquelas roupas quentes, que eu não sei como eles conseguiam usar. Então, assim, não tinha como a gente... Daí eu falo a gente, porque eu, enquanto mulher negra, pensando na minha, né, nas minhas mais velhas, ou nas minhas ancestrais, eu me coloco aí né, nesse contexto. Mas não havia condições de comprar tecido. Aí, quando chega a chita, chega de uma forma mais barata, eles usam essa chita. Aí, inclusive, tem pesquisas que falam que
muitos desenhos da chita. Depois, os próprios negros faziam aqui no Brasil, tá? Vale uma pesquisa aí também. E era o tecido que era mais barato. Ou era esse, ou era juta, se não me engano. Aquele tecido do saco de trigo, aqueles sacões, né? Aquele, que eram tecidos mais em conta. E esses tecidos, eles acabaram se tornando muito importante dentro da cultura afro-brasileira, né? Mais trazida do continente africano, que era congada, das danças de congado, umbigada. Então, esses tecidos faziam parte. Hoje, você vai ver muitas vezes as meninas usando uma roupa de chita para dançar uma congada, uma umbigada, enfim, aquelas danças que são de origem africana, mas que aqui no Brasil elas se adaptaram, né, à cultura brasileira, mas é uma cultura afro-brasileira. As pessoas têm uma mania de dizer que é cultura brasileira, mas também é preciso dar os pingos nos is, né, gente? Porque as pessoas, se elas puderem nos silenciar, elas vão fazer isso. Então, umbigada, maracatu, todas essas danças aí, essas histórias, esses teatros, eles são de cultura afro-brasileira, tá? Que eles adaptaram, né? Acho que por memória, pela oralidade, um passando para o outro e tal, a realidade brasileira. Né? Então, eu também gosto de usar muito chita nos meus tecidos, nas minhas bonecas, porque eu acho assim, que traz muito da nossa história. Então, é isso. Eu faço as bonecas pensando nisso. Eu trabalho há mais de 20 anos. Eu não enriqueci com as bonecas, porque meu propósito não era esse. Economicamente, não enriqueci. Eu não tinha uma empresa assim pensando, sabe? Não é que nem sou perfeita nem errada, é o meu jeito de ser, né? Então, assim, o que para mim era legal era estar indo lá nos eventos, era estar indo nas escolas, dando formação e tal, mas são coisas que ainda não te dá assim um poder econômico, por exemplo, principalmente para viver esses 2 últimos anos, praticamente, que não, no meu caso, que trabalhava com eventos, acabou, não teve mais, né? Então, a nossa vida acabou, a gente teve que refazer a vida e tal, mas eu não deixo de fazer as bonecas. Eu faço as bonecas, vou vendendo na medida do possível pela internet, às vezes vende, às vezes não vende, mudou totalmente, mas eu também gosto muito de fazer, porque assim, a gente tem um problema aqui no Brasil super sério, assim, que por conta dessa falta de informação, falta de conhecimento da nossa história, muitos negros têm dificuldade de aceitação, aquilo que eu estava falando lá, que eu vou falando, né? De aceitação. Então, eles veem uma boneca negra, eles têm uma repulsa, né? Isso acaba acontecendo, eu já passei várias vezes por essa situação. Então, são pessoas que eles podem até ter o dinheiro, mas eles não vão comprar. Aí eu prefiro, muitas vezes, fazer algumas bonecas e doar para instituições é, que moram meninas, meninos, doar para eventos que, sei lá, do Dia das Crianças, doar para. Eu já doei, por exemplo, teve um problema de enchente aqui em São Paulo há muitos anos, e aí as pessoas pediram, né? Pediam roupa, tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A gente fortaleceu e tal, mas eu também fiz questão de dar um saco cheio de bonecas. Porque eu acho que é isso, gente. Porque quando eles recebem essa boneca de presente, tem um outro olhar, né? Vai começando a construir a sua identidade, vai repensar, vai começar a olhar e achar bonita, achar parecido com ela, né? Então, assim, eu sempre, lógico, não tenho condições de mandar, né? Eu faço assim 10 e mando, né? Faço 5 e mando, depende muito né? Mas eu faço questão de fazer isso porque eu acho que o meu trabalho ele é muito, eu chamo de uma empresa, ai, tem um nome, agora esqueci, social, tá? Uma microempresa social, né? Então, assim, eu estou para fazer as bonecas para vender, claro, senão eu não consigo comprar os tecidos, senão eu não consigo comprar lã, não consigo pagar alguém para costurar para mim e tal. Mas eu também tenho que fazer esse trabalho social, senão eu não me sinto bem. Senão é como se eu tivesse me apropriando dessa história, mesmo eu sendo negra, mas para meu lucro somente. Então, eu não trabalho com essa perspectiva. Eu acho que é mais ou menos isso.
Ah, e Maquena, me diz uma coisa. Muita gente pensa que a boneca negra é feita só para criança negra. E na verdade não funciona dessa forma, né? Eu queria que você falasse um pouquinho. Boneca negra é só para criança negra? Ao meu ver, não. Aí eu gostaria que você falasse um pouco mais Na sobre isso. verdade, como é a forma que eu trabalho, né, que é de formação, de identidade, de respeito, eu, por exemplo, né, quando eu lecionava e eu ia trabalhar a questão do negro, da mulher negra na escola, eu não falava assim, bom, hoje eu vou trabalhar a Lei 10.639, então saem as crianças brancas, sai branco, fica preta, né? Igual o filme lá. Não, é outra questão. Eu preciso que todos estejam lá. A gente vai discutir todo mundo esse assunto. Porque a questão do racismo é a questão da elite branca contra, né, a etnia negra, indígena também. Né? Uhum. Então, existe uma relação aí de troca. Né? Então, eu não posso tirar a criança branca disso, ela tem que estar nesse contexto. Que é nesse contexto que ela vai aprender a respeitar. Porque muitas vezes o aluno, o grupo, pode ser todo mundo de uma região de maior vulnerabilidade, mas a criança branca, por conta da branquitude, mesmo ela morando num barraco, às vezes em piores condições que a pessoa negra ou que a criança negra, ela tem alguma coisa dentro dela que diz: não, eu sou melhor, porque foi criado isso na branquitude. E aí ela se acha no direito de querer humilhar a sua coleguinha ou a menina negra, porque ela se acha melhor, mesmo as duas estando ou na mesma condição de vulnerabilidade, ou uma diferencinha básica, mas ela traz isso. Então eu não posso, a aula tem que ser para todo mundo. E as minhas bonecas também, as minhas bonecas eu vendo para todo mundo, vendo para pessoas brancas, para pessoas negras, sempre levando esse pensamento. Como muitas vezes eu posso acabar não vendendo, é por isso que eu faço a doação para tantas crianças negras como eu gostaria, aí eu faço essa parte da doação. Mas Uhum. trabalhar história e cultura afro-brasileiro é para todo mundo. Eu acho que trabalhar as bonecas Maquena, ou trabalhar as bonecas Abayomi, eu acho que tem que ser assim, desde do SEI até a universidade, todas as áreas do conhecimento, todas. Na faculdade de medicina, vou levar uma boneca negra hoje que a gente vai falar de negritude, como que funciona o organismo, que tem umas diferenças, como que é a produção de melanina, quais são as doenças que atingem o povo negro, por que não o professor está com uma boneca negra? Na engenharia, por que não? Né? Qual os conceitos dentro da engenharia que estão relacionados à cultura negra? O Egito, por exemplo, que eles até hoje eles preferem dizer que foram seres extraterrestres, né, que fizeram as pirâmides, para não assumir que ela foi feita no continente africano por africanos, sejam eles do Egito ou não, mas entendeu? Então, as pessoas têm essa dificuldade. Então, acho que um professor de engenharia pode começar assim, uma boneca ou um boneco negro, vamos conversar? Onde mesmo que surgiram as pirâmides? Então, quem será que fez? Como que eles conseguiram? Que até hoje a gente não consegue juntar o tique e o teco para dar conta dessa resposta, né? Então, para mim, em qualquer área do conhecimento, as bonecas elas podem estar contribuindo e ajudando na formação dessas pessoas, porque a formação da identidade ela só termina no dia que a gente morre. No dia que a gente morre, você pode dizer, bom, eu acho que a pessoa conseguiu 90%, mas a identidade é um processo. Só que nós, eu falo enquanto educadora, a gente tem que dar as ferramentas para que ele alcance isso. Né? Eu não vou chegar naquele e falar assim, se é preto, se é branco, se é azul. Não. Eu vou trazer elementos, vou trazer bonecas, vou trazer literatura infantil, vou trazer desenhos, vou trazer imagens, né? Para que ela, desde bebezinho, comece a construir de uma forma positiva a sua identidade. E com isso ela sofra muito menos. Porque sofrer ainda a gente sofre, né? Porque mais de 70% dos jovens morrendo de morte violenta, né? Um número grande de meninas jovens ainda morrendo de aborto em clínicas, ou sei lá se é clínica clandestina, ou morrendo de parto, né? Que é pior, porque ela está indo para um hospital, né? Mas enquanto mulher negra, muitas vezes por conta do racismo estrutural, o médico vê como uma pessoa forte e ela pode aguentar mais do que a outra e não é por aí que as coisas deveriam funcionar, né?
Então, a gente tem várias situações que tem que ser assim, ou você conversa com todo mundo, ou não tem conversa. Isso não nos isenta de alguns momentos a gente sentar e conversar entre a gente as nossas questões, porque não é porque somos negros, somos perfeitos, lindos, maravilhosos, viu, gente? Nós somos seres humanos. Aquela historinha de todo mundo ser humano, quando chega novembro, o pessoal gosta de falar, sim, nós somos sim seres humanos. A questão é que a gente não pode abrir isso para o planeta, porque senão eles jogam todo mundo na mesma condição. Enquanto seres humanos, a gente é muito massacrado, muito retalhado pela sociedade branca, tá? Então, mas nós somos sim seres humanos, obviamente que somos seres humanos e com certeza a gente tem todas as questões que as pessoas têm de fraqueza, de inveja, de beleza, de tudo. Então, alguns momentos, a nossa conversa é fechada no nosso canto entre nós, tá? Mas, de uma maneira geral, a gente vai conversar com todo mundo, sim, né? Porque o racismo ele só existe porque existem dois grupos étnicos, né? Um que se sente superior ao outro, então ele quer dominá-lo para garantir o seu status quo, para garantir que ele tenha US$ 1 bilhão na conta, graças ao capitalismo que a cabeça já não eram boa, né? Aí com o capitalismo que não tem um teto, o capitalismo não tem um teto. Você é o cara mais rico do planeta, Elon Musk, tá? O cara mais rico do planeta. Mas ele sempre vai, ele até que quer dar uma de que não, mas ele sempre vai achar que ele pode ter mais. Então a pessoa não pode falar assim, não, eu tenho R$ 100.000, estou bem. Não. Se eu tenho 100 mil, eu posso ter 200. Se eu tenho 200, eu posso ter 500. Ah, mas não pode? Pode. Só que, como que você está conseguindo essa riqueza toda? Né? Explorando pessoas, pagando salários injustos, não tratando as pessoas, os seus funcionários, de maneira respeitosa, né? Porque o lucro vem, gente. O lucro vem. Ele pode até diminuir algumas vezes e tal. Quando eu falo isso, eu falo das grandes indústrias. Não estou falando do boteco do seu Zé ali da esquina, não. Falando de grandes. A Ford. Estou falando de outras coisas. Né? Do grupo Pão de Açúcar. Né? Estou falando da Rede Globo. É desse povo, porque assim, hoje as pessoas estão com uma ideia meio confusa, assim, que ela tem uma lojinha ali no box, né? Ela acha que é classe média e que vai estar. Não, gente, tá? Não é nada disso, não. Vocês é outra luta, é outra correria, né? Que inclusive deveria estar junto com as pessoas, junto com o seu funcionário, para poder se fortalecer e correr atrás, mas quer se achar um pouco mais, porque eu tenho uma lojinha, sei lá no centro, eu tô, não, gente, não. Milionário é outra coisa. Milionário, ele vem numa questão hereditária. Mas só que se eu falo hereditária, eu tenho que falar também hereditária, se a gente for contar a partir do Brasil, de roubos, né? Roubo de terra. Porque quem chegou aqui no Brasil, os europeus, que chegaram aqui no Brasil, os portugueses, eles chegaram num país onde tinham pessoas, onde tem pouco, porque eles acabaram quase tudo, mas tem, que são os indígenas. Então, não descobriram nada, eles invadiram mesmo. Aí sim é invasão, né? Porque as pessoas têm muita mania de falar assim, mas invadiram o prédio. Não, um prédio vazio, sem função social nenhuma, devendo milhões para a prefeitura, ele não é invadido, ele é ocupado, é outra história. Ocupado por pessoas que não têm onde morar. Agora, o Brasil ele não foi ocupado, ele foi invadido, porque os indígenas já estavam aqui. Não tinha só cobra, onça, tá? E arara azul. Tinha indígenas. Tem, né? Mas só Deus sabe o quanto que restou disso tudo. Então, sei lá, acho que é mais ou menos isso. Quer saber mais alguma coisa? E como aconteceu o convite para o filme, para o curta, né? Parece Comigo. Como que você conheceu ela? Como se deu o processo? E aí a gente já pode conversar sobre a MC Sofia lá na frente, no que influenciou ela. Conta um pouquinho pra gente nisso. Eu, assim, na verdade, a Kelly me convidou, não sei, eu acho que ela estava fazendo um levantamento, né, porque não tem só eu nesse filme, tem outras bonequeiras, aliás, conta a história de várias, acho que umas 4, se não me engano, bonequeiras, e ela deve ter feito um levantamento e ficou sabendo sobre a minha pessoa, ela entrou em contato, eu prontamente aceitei, porque é o que eu estou te falando, a gente tem que deixar, a gente tem que se tornar imortal, né?
E para se tornar imortal tem que estar registrado, ou em livros, como eu já participei de 4 livros, ou em filmes e tal, né? Ou quando coloca lá no Google, né, meu nome, aí as pessoas quiserem pesquisar, tá lá e um pouco da minha história. E aí eu coincidiu que eu ia fazer um trabalho no Itaú Cultural, ela falou, então vamos gravar lá. E aí eu fui, como a Sofia, aí entrando na Sofia, né? A Sofia foi comigo, minha filha também, né, participar tal, mas na verdade a gente nem tinha meio programado assim para a Sofia participar deste filme, né? Mas no final ela convidou a Sofia para falar alguma coisa, quem assistir vai ver ela aparecendo lá. Eu até levei um susto, porque como eu não, nem tinha visto tudo, quando eu assisti o filme que eu vi essa cena, eu falei, ah, que legal. E assim, aí a Sofia ela vem desse campo aí, vamos dizer, né, de resistência, de mulheres negras que estão aí na luta, a gente participa de marchas E feministas, quem marchas que é a Sofia? Tem gente que não sabe quem é a ela, MC, né? a MC Sofia, né, que é uma rapper, hoje ela tem 17 anos, começou a cantar com 7 anos, ela participou de um grupo, de uma oficina de hip hop, né? O futuro do hip hop, é DJ Vivian Marx, que idealizou esse projeto maravilhoso. Projetos são muito importantes, eles deveriam ter muito, principalmente nas periferias. E lá ela tinha um professor, né, o 100%, um rapper também muito bom, e ele foi dar aula de MC para ela e outras crianças. E naquele mesmo dia eles se apresentaram, foi muito lindo. E a partir dali, o negócio também desenrolou, viu? Aí ela começou a participar de várias coisas, depois ela gravou música. No começo ela gravava música que ela ganhava de alguns rappers e tal. E aí, já com 10, 12 anos, ela começou a escrever com a mãe dela, né? E hoje ela escreve sozinha já, há alguns anos que ela escreve sozinha as músicas, e sem medo de ser feliz, põe o dedo da ferida. Não é uma coisa que a gente fala assim, ai, Sofia, você tem que falar isso, ai, não quero. Não, ela quer falar, porque está incomodando ela, né? Então está incomodando, então ela vai falar. Mas ela é uma menina normal como qualquer outra, gente. Está estudando, está no 2º ano do ensino médio e está fazendo agora as aulas remotas, mas ela também tem o trabalho dela, né? De estar gravando os discos, de estar fazendo algumas publicidades, de estar participando de alguns eventos feitos pela ONU. Ela é muito chamada assim pelo pessoal da ONU, da Unesco, né? Porque a mensagem dela faz muito sentido assim para as crianças e jovens. Ela está em livros, né, de didáticos, né, das escolas públicas e de algumas particulares do Anglo também. Ela está no livro e estamos aí na luta. Todo dia é uma luta, gente, para a população negra. Para as mulheres negras também acaba sendo muito mais complicado, dentro do hip hop ou qualquer outro ritmo, a mulher acaba sendo sempre menos do que os homens, né? Menos quantidade, ou menos visibilidade, na verdade. Porque se você for ver, tem bastante. A visibilidade que é pouca, né? Aí os investimentos são poucos, mas a gente continua lutando. A gente tem muito orgulho de dizer que a Sofia faz 10 anos de carreira, esse ano ela fez 10 anos de carreira, mas uma carreira que não foi aquela coisa relâmpago louca, não. Uma carreira, sabe? Ela conseguiu ir todos os finais de semana para a casa do pai dela, viajar nas férias, estudar, fazer as coisas normais e também fazer esse trabalho, né? Então, assim, nesses 10 anos, são 10 anos muito importantes, porque ela conseguiu, sabe, ela participou da abertura das Olimpíadas, das anteriores, e ainda até hoje, quando eles citam, né, na mídia sobre as Olimpíadas que teve aqui no Brasil, o nome dela aparece lá. Então, é isso, gente. Estamos aí na luta e tal, e eu acho isso muito bacana mesmo. Porque tem uma questão da exploração infantil e tal, não, mas deve estar tranquilo, a gente vai conduzindo da melhor maneira possível. E ela é uma geração que teve já a referência da boneca, já é um outro momento que a juventude negra está vivendo, né? Isso, ela já acabou tendo, desde que que a minha filha engravidou, já tinha bonecas negras, no bercinho dela, já no primeiro dia, ela já estava com as bonecas negras, então ela tem muito essa referência, ela tem muita referência. Esses dias ela fez o exame lá para saber o DNA, aí ela
ficou sabendo que 48% ou 49% é de Angola. Ela tem 84% de DNA africano, a Sofia, né? E então isso é muito assim, importante, né? Eu acho que tudo dela é sempre buscando isso, né? Fortalecer a identidade dela, automaticamente a identidade do grupo dela, né? E de outros também, né? Ai, que interessante, muito legal. Maquena, Lúcia Maquena, a gente acabamos de conversar com a Lúcia Maquena, muito obrigada, Eu que agradeço. bastante informação interessante, muitas vendas para você. Obrigada. Esperamos que acabe logo essa pandemia, né? Para a gente voltar Sim, a um novo normal que a gente é, espera. no... E é Então, isso, Maquena, muito obrigada. eu agradeço mais uma vez pelo convite e que os projetos sempre avancem, sabe, para a gente poder disseminar o pouco, né, que a gente sabe, mas cada um sabendo um pouco já vira um todo, né? É E verdade. podendo contribuir com essa luta aí, que não é fácil, mas a gente segue firme. Obrigada. É que agradeço. Bem, gente, então a gente continua daqui com mais palestras e aí a gente segue com a boneca Mayomi mais para frente. A gente fala de cultura afro-brasileira, aliás, literatura afro-brasileira e depois vamos para a boneca Mayomi. Obrigada, Maquena. Nada, tchau. Tchau.